Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então, gente, eu prometi para vocês que ia contar uma história. E essa história, eu vou contar muitas histórias de um personagem que se tornou um patrimônio histórico da pequena cidade de Califórnia, estado do Paraná, que era meu tio Elcio Cunha. Uma pessoa maravilhosa mesmo. Sabe aquele mineiro? Era ele. Tinha tudo a ver com ele. E ele tinha uma capacidade tão grande de contar história, porque ele era assim, como se fosse assim, ele era o roteirista de história, sabe? Às vezes ele escutava uma história que poderia ser verdade, poderia ser mentira, porque a história é assim. Você começa a contar ela e muitas pessoas começam a replicar e aquilo vira uma bola de neve, principalmente fofoca, na resenha, sempre aumenta. Mas ele tinha a capacidade de dar uma vida para a história, certo? Eu considerava ele sempre assim, como, não muito longe disso, mas perto do Ariano Suassuna, a patativa do Nordeste. Elcio Cunha, meu tio, era o canário de Califórnia, porque ele falava muita coisa legal mesmo. Então eu sempre falo aqui que o mentiroso é uma pessoa super respeitada no meio social, certo? Principalmente quando ele se torna um ícone do lugar que ele mora, do lugarejo, da vila, da cidade. Ele fica respeitado e todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele, apesar de existirem dúvidas quanto ao que ele conta, ao que ele fala. Mas as pessoas então querem sempre ouvi-lo. É como talvez as pessoas queriam ouvir ele mais do que ouvir político. E você sabe que político é tudo mentiroso, né? Não tem político que fala a verdade, tudo é mentiroso. Mas o meu tio, ele contava as histórias, muitas histórias dele que passou com ele, porque ele foi uma pessoa que ele teve muitas aventuras na vida dele, sabe? Então, na época dessa história dele, eu vou começar a narrar essa história dele. Eu vou ser como ele, né? Eu vou me transformar no Hércio Cunha para contar essa história. Então, em Califórnia tinha uma lanchonetinha. Era de um japonês e ali se reunia aquela sociedade assim que gostava de tomar uns goró, beber, né? Mas ela era frequentada também por crianças, por mulheres, era de respeito, era no japonês, com a sua esposa. E ali então era bem frequentado mesmo. Mas era muito mais frequentado ainda quando o pessoal da avenida, do centro, via que Elcio Cunha estava se dirigindo à lanchonete do japonês. Né? Daí todo mundo ficava com pressa que o horário de trabalho terminasse, para ele também estar lá perto, porque sabiam que alguma coisa ia acontecer, sabe? Alguma história ia sair, alguma coisa mirabolante, né? Ia acontecer. As mulheres não iam, porque era muito mais frequentado por homens, né, em determinados horários, né? Então, ele chegava lá, ele não bebia, ele sentava num lugarzinho, aquele lugar era reservado dele. Se tivesse gente lá, o japonês tirava. Falava, ó, dá licença, porque o dono dessa cadeira aqui é cativo, então esse aqui é dele. Ele sentava lá e o japonês já sabia, ele gostava de comer um sanduíche de carne de porco, né? Tradição, um copo de café com leite. E ele ficava ali. E daí começava a aglomerar gente, juntar gente para beber, para conversar, para trocar ideia. E ele quieto, sempre escutando. Mas aquelas pessoas estavam ali justamente com uma finalidade só: de escutar o, o que o Hércio Cunha tinha para soltar naquele dia. Fosse de caso de política, fosse história de mulher que traiu o marido, fosse história, enfim. Ele era eclético com história. Né? E também com as suas. Ele falava que ele
aumentava, mas não inventava. Ele inventava, mas não aumentava. Era esse que ele falava. Já, essa é uma frase já dita por fofoqueiros, né? E ele tinha então essa grande capacidade, tanto que ele recebeu o, o título da cidade, né, a chave da pessoa mais icônica da cidade de Califórnia. Então, nesse dia, que eu vou começar a narrar para vocês, acontece que ele está quietinho no lugar dele, tomando seu café, o bar começa então a aglomerar mais gente, e já tinha um cara tomando muito, estava ali, pentelhando, enchendo o saco, como diz, sempre é bêbado, é assim, sabe? E daí então, num determinado momento, ele está conversando, esse sujeito está conversando com outro amigo dele, e o Hércio quieto lá no canto. E ele fala, então, viu, hoje é sexta-feira, é na quaresma, tudo, mas tem um bailinho na casa de um amigo meu, vamos lá, né? Já estamos aqui mesmo, aproveitamos e vamos. Daí o rapaz falou, não, eu não vou não. Sexta-feira de quaresma, eu não vou, rapaz, eu respeito a quaresma. Ah, mas como que você respeita? Você está aí bebendo? Eu falei, não, mas eu respeito a quaresma. A minha família respeita a quaresma. Eu sei que na quaresma não é pra gente ir em certos lugares, é proibido. Proibido assim, a gente tem superstição, a gente acredita que quando é quaresma sempre o bicho está solto. Principalmente em sexta-feira. Né? Você vai num baile, você vai lá, tá cheio de encangalhado lá dançando às vezes lá. E eu não vou, eu acredito, não vou não. E daí esse cara então pegou na partida, e meu tio quietinho lá, vem e pergunta pro meu tio. Ele já tinha terminado de tomar o cafezinho dele, estava quieto, só prestando atenção, né, nas prosas ali, né. E daí, seu Erso, que tal nós ir no baile? Meu tio falou, não, moço, eu não vou em baile, não frequento baile, não gosto de baile. Desde a minha juventude já não gostava de baile. Baile dá muita confusão. E eu respeito muito a quaresma, eu não vou, não. Vá você, se não respeita. Né? Eu respeito e. Mas o senhor acredita em lobisomem? Eu acredito. Acredito. Quando então aquele papo assim, muita gente pensa, mas tá, todo mundo quer. Não. Todo mundo já começou a ficar na expectativa. O japonês já falou, vai sair coisa. Desse mato vai sair alguma coisa. E já avisou o pessoal, olha gente, se vocês querem alguma bebida, peça agora, porque depois que o Hércio Cunha começar a contar a história dele, eu não vou atender ninguém, né? E todo mundo já sabia que era assim mesmo que funcionava. Porque quando ele começava a contar, era como se fosse passar uma película de um filme da Netflix, naquela época, né? Nem tinha Netflix. E daí um pediu, dá uma cerveja então aí. O outro pediu, dá uma garrafa de pinga para mim não ficar te perturbando, porque eu vou ficar aqui, eu quero escutar também a história, todo mundo ficava quieto. Daí meu tio começou a contar então. É assim que eu vou contar para vocês, se você quiser acreditar, moço, o senhor acredita, certo? Porque eu sempre eu era um jovem ainda, mas muito destemido. Eu não tinha medo de nada, não. Não tinha medo de nada, não. Nós morávamos numa região perto de um patrimônio que se chamava Bagre, em Minas Gerais, isso. Hoje esse patrimônio virou a cidade de Guiricema, uma cidade pequena, e está lá até hoje lá. E nós morávamos numa fazenda do meu avô, papai morava lá com a família, e nós estávamos tudo trabalhando naquela sexta-feira, uma sexta-feira de quaresma, principiando para o final do mês de março. E nós recebemos um recado na roça, que nós estávamos tudo na roça trabalhando, eu com meus irmãos, uma irmã, mandaram um recado para nós, com uma irmã mais nova nossa, para nós ir para casa. Isso era 2 horas da tarde. Nós ficamos tudo assim meio pensando, mas será que aconteceu alguma coisa? Perguntamos para nossa irmã.
Ela falou, não, mas é para vocês ir. Papai e a mamãe querem falar com vocês. E nós ficamos naquela, poxa, mas nunca aconteceu isso, porque nós chegava antes do sol nascer na roça e saía só depois que o sol se punha. Era assim, a nossa tradição de trabalhar demais, e era de segunda a sábado, era trabalhado a coisa. Mas nós fomos, sexta-feira, chegamos lá, o, o papai falou para nós, falou, viu, eu preciso que um dos 6 homens vá lá no patrimônio do Bagre para comprar umas coisas que está faltando aqui. E os outros que ficar, vocês podem se ajeitar, tomar um banho, descansar um pouco, para depois, porque nós vamos tudo na reza. Hoje é dia de reza, lá na casa da comadre, lá nossa, minha irmã. Papai falou para mim. Para nós, né? E daí meus irmãos, ninguém queria ir. Todo mundo queria ir na reza, não queria ir no patrimônio. Daí o papai olhou para mim e falou, Hércio, é você. É você. Teus irmãos não querem ir, um está com medo de sair porque vai tardar para chegar. Já é um pouco à tarde. Você tem coragem? Eu falei, eu vou, pai. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Não, é porque aqui na região nossa, você sabe que está tendo muita coisa esquisita acontecendo, certo? Dizem aí, a notícia que tem já vai há alguns anos já, que é um lobisomem que anda por aí, fazendo esses estripulia, matando criação. Já até gente tem notícia. Eu falei, não, isso aí não é nada, isso aí é folclore, o povo inventa história, tudo. A minha avó, então, a minha avó não, a mãe dele, né? Eu estou contando a história como se fosse ele daí. A mãe falou para mim, filho, não fala uma coisa dessa. Eu falei, mas por quê, mãe? Não existe lobisomem mesmo, mãe. Existe, existe. E se teu pai está aconselhando você é porque ele sabe de muita história. Porque aqui em Minas, filha, tem muitas ocorrências de lobisomem. Parece que tem uma entidade que sortou lobisomem para tudo quanto é canto aí. E aqui tem um que está causando prejuízo aí nas propriedades, até com gente. E precisa tomar cuidado. Não, não. Mas não tem problema, eu vou sim. Você tá com as tuas orações que eu te dei para te proteger. A minha mãe, ele contando pro homem, ela deu para nós, para todos os filhos dela, 3 orações de proteção, de corpo fechado. E a gente acreditava muito, sempre acreditamos, e a gente carregava mesmo aquelas orações. Bom, eu fui e ensinei o burrão, chamava Dourado o burro, taquei o arreame em cima dele, apertei as barrigueiras bombeiras lá, taquei um peitoral de argola de alpaca, que é uma prata, né? E me alinhei para ir para a cidade. E o papai falou para mim, Hércio, você não tarde, né? Não fica lá de trelelê com os conhecidos nossos, tem parente nosso também lá. Falou, pai, mas às vezes se alguma pessoa lá quer conversar, eu converso com mas vem embora, pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça não, vocês podem ir para reza a hora que for a hora e eu estou bem, eu vou chegar bem. E ele foi lá, chegou, fez o que tinha que fazer e de repente ele encontra com um amigo muito querido mesmo da família toda e falou, rapaz, vamos tomar uma ali na venda do... Daí ele falou, o senhor sabe que eu não bebo, mas eu vou lá com o senhor, acompanhe, vamos lá, vamos conversando para ver como é que tá as coisas, como é que não tá. E de fato que foi, lá ele chegou lá, achou lá um refrigerante qualquer lá, tomou junto. E de repente o homem então tomou 3 lá, 4 pingas, sei lá quanto. Eu pego e falei, eu vou embora. Tá tarde já, eu vou embora. Já estava querendo escurecer. Bom, o homem falou, não. Você não vai embora, Hércio. Não vai embora, não.
você vai jantar comigo. Daí eu não me aguentei, rapaz, porque o homem, ele tinha umas filhas bonitas, rapaz, e eu era solteiro. Falei, eu vou jantar na casa dele, ué. E eu peguei e falei, então tá bom, se o senhor insiste, eu vou. Mas eu já fui para ver as moças bonitas, rapaz, imagine. E todo mundo ali na expectativa, olhando a conversa minha, né, do Hércio, tudo apreensivo. O que será que vai sair aí? Ele foi e trelelê pra lá, trelelê pra cá com as moças, com a família, tudo, e dá risada, tudo. Quando ele olha no relógio, é mais de 10 horas. Ele falou, meu Deus do céu, já é tarde, eu preciso ir embora. E ele falou pro homem, então, falou, meu amigo, eu vou embora. Já tá tarde demais e a gente tá sabendo dessas notícias aí do tal de lobisomem que tá atacando gente, atacando criação. E o meu pai e a minha mãe recomendou muito que eu voltasse mais cedo até, mas eu tardei por causa de respeito do senhor. Mentira, era por causa das mocinhas, né? Mas era aquele jeito daquele tempo. Daí o homem falou, não rapaz, não tenha medo. Vai dar tudo certo, Deus te abençoe. E Nossa Senhora Aparecida vai te proteger, Nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai chegar bem. Essa notícia que tem aí de lobisomem, muita gente acredita que estão contando, Hércio, que é o dono daquela loja de roupa feita, de roupa, né? Vende tecido, vende roupa. Mas ninguém tem certeza e as coisas andam acontecendo mesmo. Você pode crer que anda acontecendo. Mas não há de ser nada, você vai embora tranquilo. E ele pegou então, montou no burrão, se alinhou e picou o burro, fala picar a mula, né? Mas ele. Aí eu fui embora e com aquele pensamento na cabeça, falei, puxa vida. E estava uma noite de lua clara, uma noite perfeita, sabe? Muito bonita mesmo. E eu segui o burrão. Quando eu estava próximo de casa, tinha uma estrada que descia para o lado da casa da minha tia, que era irmã do papai. Dava uns 300 metros da estrada principal onde eu estava indo, e aonde era a nossa casa ficava também cerca de 300, 400 metros para frente. Entrava um pouquinho assim e já estava na casa. Só que pela casa da minha tia, nós saía também na casa lá do papai. Mas na estrada principal era mais pertinho. Eu falei, eu vou por aqui. Mas quando chega aí que passa a entrada da casa da minha tia, gente, o burro empacou. Empacou, estalou a orelha e não ia de jeito nenhum. E eu meti a espora no burro e o burro não ia, e eu espora nele, chicote, e o burro não ia mesmo. E foi um tempo ali que o burro não queria saber de ir mesmo. E naquilo eu começo a sentir um cheiro, um odor tão forte, um fedor muito forte mesmo, que chegava a doer o meu nariz, rapaz. Um cheiro de pelo podre, uma coisa podre, nojenta, sei lá o quê. E eu me assustei, aquela hora me arrepiou o cabelo, né? Me deu um frio nas espinhas. E nisso o burro, também assustado, o burro começou a pular, ele me jogou fora, né? Tomei um tombo, me machuquei, esfolou tudo meu braço, rasgou a minha calça. E o burro dispara para o lado da casa da minha tia. Olha para você ver. E eu caído, fiquei meio tonto na caída, mas o burro levou o meu 22zinho que estava na cabeça do arreio. E eu fiquei só com o facão. Eu tinha um facão 3 listas, paraguaio. Cortava até pensamento. E quando eu me levanto, que eu olho para o lado da estrada, assim reto para a estrada, para o lado da casa do papai, tinha um pezão de manga grande assim, fazia aquela sombra e aquele luar bonito. E eu vi debaixo do pé 2 olhos
dois olhos amarelado, tipo soltando fogo. E aqueles dois olhos começam a vir pro meu lado. E todo mundo ficou, chegou a arrepiar, sabe? Aquela hora que ele começou a contar, era tão empolgante a narração dele que. E aquilo veio pro meu lado. Eu pego o ranco do facão e falei, eu vou ter que enfrentar esse bicho. E é o lobisomem. Porque quando ele veio se aproximando, que eu vi, era aquele bicho tipo um cachorrão grande, né? Com a boca de um cachorro mesmo. E peludo. Um pelo assim meio. Não era preto, era pardo. E veio. Veio e nós começamos a lutar. Falei, eu não vou correr desse bicho. Porque se eu correr, ele vai me pegar pelas costas. Eu vou ter que enfrentar isso aqui. O burro tinha sumido. Certo? E eu vou gritar por socorro também. Porque as casas escutavam lá embaixo, lá da minha tia. E nós vamos lutando e nós se atraquemos no momento. Ele me juntou por baixo do meu sovaco. E quando ele foi cravar os dentes no meu pescoço, eu estava com a mão por cima aqui, eu lembrei do meu facão, no cabo de madeira dele, e soquei na boca, por dentro que o bicho mordeu. Olha pra você ver, a boca parece que saiu fogo da boca, ele me soltou. Me soltou. Mas daí eu fiquei pensando, mas o que será que aconteceu? É que tinha uma cruz, e uma cruz de prata cravada no cabo do facão. E daí que eu me lembrei que foi a cruz. E eu já tinha visto contar a história. Olha pra vocês verem, gente. Que a prata é a única coisa que mata lobisomem. Só que aquela cruz era simbólica também, porque o encanganhado é incorporado também naquele bicho também. Certo? Naquele momento então que ele sente aquela queimação nele, ele se afasta de mim, eu me sorto dele aqui, mas eu estava tudo lascado já. Estava cansado, não estava aguentando mais. E lá embaixo eu via que acendeu os lampião lá da casa. E os cachorros da casa sobem com aquele barulho todo que estava. E começa a acuar o bicho. E enquanto eles estão acuando o bicho aqui, eu pego e falo, eu vou embora, eu tenho que correr daqui agora. Os cachorros tomam conta desse bicho, eu tenho que sair daqui. E pego e me retiro e saio correndo para baixo da casa da minha tia. Chego lá, conto para mim, eu fui atacado pelo lobisomem, gente. Mas será? É verdade, eu luto. Olha pra você ver como é que eu tô. Eu tô quase morto. O bicho não me matou por causa do cabo do facão. Que tem essa cruz aqui, contou lá. Daí eles ficaram tudo assustados, falaram assim, nós vimos o barulho que passou um animal correndo aqui, pensando que tinha gente em cima, mas não, era o cerco, então estava lá para cima. E os cachorros subiram e de repente parou. O latido dos cachorros, a acuação dos cachorros parou. E de repente chegou um dos cachorros todo cortado. O outro ficou lá em cima, morto. Morreu. Ficou tudo quieto. Ficou tudo quieto. Minha tia falou para mim, olha, Hércio, esse bicho não vai desistir de você. Porque você cortou ele, você lutou com ele. Você desafiou ele. Ele falou assim, não, e eu desafio de novo. Eu pego esse bicho. Não tenho medo dele não. Eu já lutei com ele essa vez, não custa lutar mais um. Não, não faça isso mais. Não faça. Nós vamos ajudar você, nós vamos levar você na casa do teu pai, com a tua mãe. De fato que eles foram e me levaram. Eu cheguei lá, todo mundo estava assustado já. Bateram a porta, todo mundo saiu para fora, meus irmãos, o pai, a mãe. E todo mundo ficou horrorizado, viu daquela situação que eu estava. E aí eu contei, aconteceu isso, isso, isso. Foram verificar, o burro estava encostado na portaria da casa, todo assustado também. E eu estava com um cheiro que eles falaram assim, você tem que tomar um banho, porque não dá para aguentar esse cheiro fedorento que você tá. Tá demais. Era o cheiro do bicho, sabe? Cheirando enxofre, uma coisa podre, nojenta. Dava vômito, vontade de vomitar.
Aí minha tia falou, nós vamos embora porque é tarde. Né? Hoje já tivemos lá bastante visita, porque tinha reza em casa que vocês foram. Mas vocês ficam aí e cuide bem dele, do Edson. Não, tudo bem, obrigado, agradeceu. E nós fiquemos em casa lá. Aí minha avó falou, viu meu filho, que eu falei para você? As orações que te deu te ajudou a te proteger. E a cruz que você tinha no cabo do facão te ajudou demais. É por isso que você não foi morto por esse bicho. Você entendeu? Mas só que tem uma coisa, meu filho. Eu com teu pai, nós conhecemos muito dessas histórias. Nós sabemos que esse bicho vai voltar e vai te perseguir. Ele vai te querer atacar de novo, novamente. E sempre ele ataca é nas terça-feira e na sexta-feira também com lua cheia. É quando o bicho se transforma. E a notícia que nós tem também aqui é que aquele homem lá aquele comércio de roupa, de tecido, é o lobisomem, filho. Mas não é possível, mãe. Não é possível. É. Daí meu pai falou, olha, eu já queria que você tomasse um banho para ver se sai esse cheiro nojento que está aí. E eu fui, tomei banho, daí eles fizeram. Minha mãe passou uma água benta que ela tinha sempre na casa, lavou tudo, meus ferimentos, e aquilo ardia demais. E quando ela lava com a água benta, foi aliviando a dor, sabe? E daí quando nós estávamos para descansar, a mãe falou pro meu pai, olha, tem um jeito de nós saber certo quem que é esse lobisomem. Eu sei essa história porque já me contaram quando eu era uma moça ainda solteira, que o meu pai me contava. Você pega um potinho de sal e põe lá na porta da sala, deixa lá. Que o bicho vem e pega, o bicho gosta de sal. E no outro dia, a primeira pessoa que aparecer aqui na porta de casa, você pode saber que é o lobisomem. Porque ele volta. Mas ele volta transformado. Porque daí tá de dia. E de fato, gente, eu conto para vocês que no outro dia, quem que apareceu na porta da casa? Era o homem mesmo, que contava. Só que daí a mamãe e o papai pediu para mim, pediu para os irmãos, um segredo, que ninguém comentasse mais nada e que não dissesse quem que era, porque ainda existia uma dúvida. Ainda existia uma dúvida, porque aquela pessoa chegou lá com a desculpa toda esfarrapada que veio conversar com ele, que não sei o que, alguma coisa que não tinha nada a ver com. Nunca tinha ido na nossa casa, na verdade. E ver se acaba essa perseguição. Mas essa perseguição não acabou. Porque daí a minha mãe e o meu pai sempre repetia nas noites de terça-feira de lua cheia, de sexta-feira de lua cheia, eles colocavam o potinho de sal para ele pegar e ir embora. Mas a visita não foi recebida mais daquela pessoa. E aconteceu que, passado algum tempo, aquela pessoa sumiu lá do patrimônio do Bagre, que hoje é Guiricema, sumiu que ninguém sabe que fim levou. A história termina dizendo para vocês que depois que essa pessoa sumiu de lá, não sabe como, se mataram, se ele sumiu para outro canto, nunca mais apareceu ninguém, nenhuma criação morta, nunca mais apareceu nenhum ataque de lobisomem naquela região. Na verdade era ele e alguém muito mais inteligente e sabido da história como eliminar lobisomem, de certo veio e terminou com aquela história. E eu fiquei sempre muito marcado com essa história na minha vida. Entre outras histórias que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa muito destemida,
Apesar de vocês verem aqui contando história, que hoje já estou com uma certa idade, mas eu passei por muitos momentos ruins na minha vida, muitos momentos difíceis na minha vida, onde eu tive que lutar muito para sobreviver. E essa história se passou então no estado de Minas Gerais, onde morava meu eterno tio Hércio Cunha. Que Deus tenha essa pessoa bem juntinho dele hoje lá no céu. Daqui uns dias a gente volta a contar outra história do meu tio.